Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja palestra na 7ª Concarte e 24º Congresso da Anoreg BR. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, ocorreu o 24º Congresso Anoreg e 7ª Concarte. Veja o primeiro Cartório Talks, impacto da governança e da inovação para os cartórios brasileiros, com o ministro Benedito Gonçalves. Esses congressos sempre são importantes, das reflexões que nós saímos de todas as carreiras. Aqui estão nos cartórios. Tive a satisfação de encontrar o nosso amigo Rogério no Observatório de Cartórios, numa casa aqui em Brasília, como foi bom. Inclusive, encontrei com pessoas que estão no ramo cartorário, que trabalhamos juntos aqui em Brasília, em outro setor. Até para isso, esses momentos são importantes. Então, uma honra participar desse importante congresso, hoje aí na 24ª edição, não é isso? É isso mesmo, né? Onde tenho oportunidade de refletir sobre o tema Governança e Inovação, o futuro dos cartórios brasileiros. Agradeço imensamente a Anoreg, seu presidente desse convite honrado, Rogério Portugal Bacelar, que eu conheço desde o tempo que era juiz federal de primeira instância ainda, pelo convite para discutir como a governança e a inovação podem impulsionar a evolução do cartório, reforçando sua posição como instituição essencial para a segurança jurídica e para o desenvolvimento social no Brasil. Vivemos em um momento histórico, caracterizado por mudanças profundas e aceleradas. A tecnologia tem revolucionado todos os setores da sociedade, desde a economia até as relações interpessoais. No campo jurídico não é diferente. Novas ferramentas e processos emergem continuamente, exigindo adaptação e atualização constantes por parte dos profissionais e das instituições. Essa era de transformação digital acelerada redefine tanto as expectativas da sociedade quanto as responsabilidades dos serviços notariais e de registro. Nesse contexto, os cartórios, instituições que têm sido guardiões da legalidade e da segurança documental por séculos, enfrentam o desafio e a oportunidade de adaptar-se e modernizar-se para responder aos desafios contemporâneos. A governança não se limita à mera conformidade com normas. Ela é um pilar de integridade e eficiência essenciais para fortalecer a confiança do público e garantir a qualidade do atendimento. Práticas robustas de governança significam transparência, ética e responsabilidade. Ao profissionalizar a gestão, estabelecer padrões de controle de qualidade e reforçar o compromisso com a excelência no serviço, os cartórios consolidam sua relevância e sua função social, adaptando-se de maneira eficaz às novas demandas. A inovação, por outro lado, abre horizontes ainda mais amplos. Ferramentas tecnológicas, incluindo a inteligência artificial, apresentam possibilidades de automação de processos rotineiros, permitindo que os profissionais se concentrem em questões que demandam julgamento humano e análise. Além disso, a inteligência artificial pode revolucionar a análise documental, oferecendo maior rapidez e precisão, reduzindo a ocorrência de erros e fraudes. A desjudicialização é um excelente exemplo de como os cartórios, ao abraçar a inovação, podem colaborar para uma justiça mais ágil. Transferir determinadas atividades do Poder Judiciário para os cartórios pode contribuir para a eficiência do sistema e para a redução de custos e prazos de diversas operações.
Os cartórios estão, portanto, em posição privilegiada para apoiar essa agenda de forma proativa, promovendo um ambiente de governança e inovação que propicie um atendimento mais ágil e próximo da população. Contudo, essa jornada exige investimentos e capacitação contínua. Mais que tecnologias robustas, precisamos de políticas públicas que incentivem a modernização e apoiem o setor no desenvolvimento de soluções inovadoras. Parcerias com empresas de tecnologia e com a academia, e aqui é um parêntese, a Escola Nacional dos Magistrados, ENFAM, vinculada diretamente ao STJ, estará sempre de portas abertas nessa parceria ótima com os cartórios. Continuo, também serão fundamentais para a criação de uma cultura de inovação responsável, com profissionais preparados para lidar com as novas ferramentas e conscientes de sua responsabilidade ética na proteção dos dados e no respeito aos direitos fundamentais. A desjudicialização, combinada com a segurança eficiente e a inovação tecnológica, especialmente com o uso ético da inteligência artificial, transforma os cartórios em verdadeiros agentes de justiça e desenvolvimento. Esse é um caminho que precisa ser trilhado com cautela e compromisso, mas que, ao mesmo tempo, nos dá a possibilidade de construir um sistema de justiça mais acessível e dinâmico. O Poder Judiciário brasileiro, como sabemos, enfrenta uma sobrecarga significativa. Mais de 84 milhões de processos abarrotam os tribunais, prejudicando a celeridade na prestação jurisdicional e acesso à justiça. Aqui faço outro parêntese. Nos primeiros cursos de formação inicial na INFAM, que eu assumi em agosto, mostrando para os juízes o grande binômio que está um olhando para o outro. A sociedade reclamando do quê? Da morosidade. E os juízes reclamando da quantidade. Os dois têm que sentar, têm que resolver. Nós temos que, a quantidade não nos assombra, temos que dar resposta. E a sociedade tem hoje um direito fundamental, que é ter o seu processo resolvido em tempo razoável. Está na emenda 45, que foi introduzida na Constituição. E o que é o tempo razoável? Até hoje não vi o conceito, mas eu sei o que é irrazoável. Todos nós sabemos, 15 anos para uma demanda, 20, isso é irrazoável. E aí vem o papel dos cartórios, mais uma vez, como um meio alternativo, não de solução, é de prevenir o conflito. Continuo. Portanto, a pressão sobre o judiciário demanda soluções mais ágeis e eficazes para a população. Nesse ponto, os cartórios têm um papel central, pois possuem a expertise e a estrutura necessária para assumir uma série de atribuições que hoje estão na alçada dos tribunais. Diversos procedimentos, quando realizados nos cartórios, são concluídos de forma muito mais rápida e com menor custo para as partes envolvidas. Isso não apenas beneficia a sociedade, mas também libera o Poder Judiciário para focar em questões que realmente demandam sua intervenção. Entretanto, para que os cartórios possam cumprir plenamente esse novo papel, é fundamental que adotem práticas de governança modernas e eficientes. A governança corporativa nos cartórios implica em transparência, responsabilidade e ética no processo de tomada de decisões. Isso traduz em gestão profissionalizada, controle de qualidade, respeito às normas e legislação e compromisso com a excelência no atendimento ao público. A implementação de sistemas de governança sólidos fortalece a confiança da sociedade nos serviços notariais e de registro, assegurando que os cartórios operem com integridade e eficiência, utilizando as oportunidades trazidas pela inovação tecnológica. Falando em inovação, não podemos deixar de destacar o papel da tecnologia, em especial da inteligência artificial, no futuro dos cartórios. A inteligência artificial tem o potencial de revolucionar a forma como os serviços são prestados, aumentando a eficiência, reduzindo erros e ampliando o acesso. Por meio da IA, é possível automatizar
tarefas repetitivas e administrativas, liberando os profissionais para atividade que exige um maior grau de complexidade, análise e julgamento. O sistema de IA pode auxiliar na análise de documentos, identificação de inconsistências, detecção de fraudes e até mesmo na orientação dos usuários sobre os procedimentos adequados a cada caso. A digitalização dos acervos e a implementação de sistemas integrados também facilitam o compartilhamento de informações entre os cartórios e outras instituições, agilizando processos e evitando redundâncias. No entanto, a adoção dessas tecnologias requer, além de investimentos significativos, uma mudança cultural. É necessário capacitar os profissionais para lidar com as novas ferramentas e conscientizá-los sobre a importância da inovação. Além disso, é fundamental estabelecer regulamentações que orientem o uso ético e responsável da IA, protegendo os dados pessoais e respeitando os direitos fundamentais. A desjudicialização, aliada à governança eficiente e à inovação tecnológica, representa uma verdadeira revolução no sistema notorial e de registros. Mas é importante lembrar que a tecnologia é um meio e não um fim em si mesma. O objetivo final é sempre melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, facilitando o acesso à justiça e garantindo a segurança jurídica. Para alcançar esse objetivo, é crucial que haja uma colaboração estreita entre o Estado, os Estados, a academia e o setor privado. Políticas públicas que incentivam a inovação e a modernização dos cartórios, parcerias com empresas de tecnologia, iniciativa de educação e capacitação são fundamentais nesse processo. Também é acessível que a sociedade civil participe ativamente desse debate. A transparência e a participação popular são pilares da democracia e devem ser estimuladas em todas as esferas. Ao envolvermos a sociedade na construção desse novo modelo, asseguramos que as mudanças atendam às reais necessidades da população e que os serviços sejam prestados de forma justa e equitativa. Como nos lembra o filósofo Immanuel Kant, aspas, o direito é o conjunto de condições que permitem à liberdade de cada um ajustar-se à liberdade de todos, fecho aspas. Nesse sentido, a desjudicialização, quando implementada com responsabilidade e inovação, possibilita que os direitos da sociedade sejam respeitados com maior eficiência e celeridade, em consonância com os avanços tecnológicos e as demandas da sociedade moderna. Em resumo, a desjudicialização, apoiada pela governança eficiente e pela inovação tecnológica, especialmente a inteligência artificial, pode tornar os cartórios instituições ainda mais relevantes que são e mais eficazes que são. Devemos abraçar essa oportunidade com entusiasmo, mas também com responsabilidade. As mudanças precisam ser conduzidas de forma planejada e ética, sempre com foco no bem-estar da sociedade. Que este Congresso, na sua 24ª versão, promova a reflexão sobre esse desafio, o engajamento de todas e de todos, para que os cartórios sejam consolidados como instituições de segurança jurídica e de inovação, comprometidas com a sociedade e com os avanços de nosso Estado democrático de direito. Muito obrigado e sucesso. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, ocorreu o 24º Congresso Anoreg e 7ª Concart. A primeira palestra é sobre perspectivas da reforma do Código Civil no contexto do direito notarial e registral. Esse ano todo eu comecei minhas falas abrindo com essa referência aos meus pais. Meu pai completou 81 anos, não faz muito, enfrentou um probleminha de saúde e venceu, graças a Deus. É um homem que acorda às 4h30 da manhã todos os dias para nadar.
4h30 da manhã ele está de pé para nadar, meu pai. Não sei como é que ele consegue rodar às 4h30 todos os dias, mas enfim. E eu sempre inicio, eu não ia iniciar, porque eu falei muito, mas vem na minha cabeça com aquele diálogo com minha mãe, que eu acho que ele é simbólico, né? Ele é simbólico porque ele marcou esse momento da reforma do Código e que muitos não sabem o preço pessoal que nós pagamos por isso. Eu comentei com o ministro Fachin ontem. Eu passei a ter crise na minha musculatura da ATM por conta da reforma do Código, que foi uma honra muito grande para mim. Mas realmente a pressão foi muito grande. A história que eu narrei no meu Instagram, que eu contei no Congresso, é verídica. Saiu na Veja uma nota sobre isso. Quando eu saía de uma aula na universidade e minha mãe me liga, uma senhora septuagenária que se atualiza pelo WhatsApp, meus pais e minha mãe, o WhatsApp, e se irritam porque eu não vejo os 300 vídeos que ele me manda todos os dias. E aí ela, muito irritada, disse, Pablo, que essa reforma do Código, que absurdo, meu filho, aborto. Aborto, Pablo. Eu falei, minha mãe, manhinha, não tem aborto no Código, minha mãe. Não tem. Aliás, se eu for me posicionar academicamente, a parte geral do Código é concepcionista, acabando aquele sofrimento nosso em relação com a teoria explicativa do nascituro. Aí ela não resistiu e disse, Pablo, 3 pessoas vão casar. Aí eu acalmei minha mãe não tem poligamia. É bem verdade que eu recebi isso é interessante, Elice, eu não comentei lá. Eu recebi uma proposta para inserir no Código uma regra dizendo que se reconhece a união estável como a convivência pública contínua entre pessoas. Quase eu sugiro lá, quando eu vi pessoas, era uma jabuticabinha, porque se você bota entre pessoas e não fala 2 pessoas, essa regra ia abrir espaço para quê? Para a poliafetividade, que no atual estágio não passa no parlamento isso. Falei, minha mãe, não tem poligamia amanhã. Mas o mais bacana, eu não tenho tempo para avançar. Ontem dei aula sobre isso no GRAM, irmãozinho, sobre direito animal. Ela falou, Pablo, família multiespécie, que vergonha, meu filho. Aí eu parei, disse, minha mãe, a senhora sabe o que é família multiespécie? Ela falou, não. Eu falei, então como é que a senhora está dizendo, se desesperando e não sabe o que é? Não há regra no Código prevendo casamento entre um homem e uma cabra. Zoofilia, alguns estão dizendo. Isso me matou. O que há é uma regra que olha para o seu pet e diz que o cuidado que você dedica a ele... Por gentileza, senhores, notários, registradores, quem tem pet, levanta a mão aqui, por favor, por gentileza. Você vê o seu pet como se fosse um sapato ou uma coisa? Você fala com ele, eu converso com a Olivia, minha gata. Então, o que tem uma regra no artigo 19 que diz que a proteção e o cuidado que nós dispensamos ao animal é uma projeção do nosso direito à personalidade. É isso que existe lá. E aí eu paro nessa minha breve fala para lhes dizer o seguinte, Carlos Elias de Oliveira, o que vocês têm diante de vocês é um horizonte extremamente grandioso. Porque o que a reforma do Código faz é, consagrando a autonomia privada, fortalecer o extrajudicial, que é uma necessidade no Brasil. Em determinado ponto da votação, quando me posicionei sobre certo aspecto no campo extrajudicial, um amigo meu, tempos depois, disse, Pablo, mas você votando a favor do extrajudicial naquele ponto, está enfraquecendo a magistratura? A resposta que eu dei a ele, eu não integrei aquela comissão na condição de magistrado, e sim de civilista, foi o que eu respondi a ele. Porque é isso que temos de pensar. E essa reforma, ela dialoga com a autonomia privada. Eu não tenho tempo, mas de há muito a doutrina percebeu que a autonomia privada não é simplesmente liberdade contratual. A autonomia privada se traduz na autonomia volitiva projetada, inclusive no campo da dimensão existencial do humano. Pietro Perlindieri já trabalhava essa ideia. Então, há vários dispositivos do Código, eu não teria tempo aqui para elencá-los, em que a autonomia privada é consagrada, e com essa consagração, o fortalecimento do registro civil, dos notariados, dos cartórios em geral, é inegável. Eu tenho diversos dispositivos que eu cataloguei aqui, eu não tenho tempo para mencioná-los, diversos. Mas professor, não é como eu imaginava, nada é como a gente imagina, mas é um grande avanço. Eu destaco, por exemplo, a revolução em torno das cláusulas dos contratos conjugais, intraconjugais e paraconjugais. Eu destaco aqui o pacto antenupcial, que para o brasileiro sempre foi simplesmente aquele contrato condicionado ao casamento, lavrado por escritura pública para escolher regime de bens, e que é completamente retransformado ali.
Porque o pacto não serve apenas para isso. De um lado, você tem regras que dialogam com o registro civil, assim como no caso do divórcio. Mas você tem outro divórcio unilateral, mas há outras várias regras que dialogam com o notariado. No caso dos pactos antenupciais, eu destaco aqui, nesse ponto, o fato de que você tem a possibilidade de, por meio do pacto antenupcial, isso fica muito claro, não apenas escolher o regime de bens, mas você pode regular contratualmente a sua relação casamentária e convivencial. Você pode, no pacto, estabelecer cláusulas existenciais, cláusulas não patrimoniais, você pode mesclar regras de regimes de bens diversos, você vai poder, inclusive, se pronunciar no que tange a renúncia à herança do outro. O artigo do Código que trata do Pacta Corvina foi repensado. E eu vou mais além para o extrajudicial. Nossa sintonia, Carlos Elias, hoje no café. Eu fiz um comentário, eu disse, o que você vai falar eu coloquei no meu roteiro, não sendo o meu tema. Eu leciono na Universidade Federal Direitos Reais. E um dos pontos mais promissores no campo do extrajudicial nas próximas décadas é no campo do direito das coisas. Isso parte muito em razão de uma mudança sutil, pouco percebida na reforma, do parágrafo único do artigo 1196, que trata da posse, que é um dos temas mais apaixonantes do direito à posse. Um tema de altíssima complexidade. Minha água é essa, né, irmão? A posse é um tema tão complexo que houve autores, eu destaco Puccia, citado por Bevilacqua, que dizia que a posse deveria ser estudada no campo do direito da personalidade. Imagine. O fato é que existe uma regra aqui na reforma que trabalha a ideia de que a posse, esse tema que ontem eu conversava com o ministro Fachin, houve um grande jurista italiano, Enrico, o grande Cimbali, ele faleceu aos 33 anos, e uma preocupação gigantesca que eu tenho com os meus alunos novos, é que essa geração mais nova, com raras exceções, não tem tido o hábito da leitura. Eu morro de medo por minhas filhas com isso. Então, minhas filhas, elas têm 12 anos, e tudo é no mundo digital. Eu digo a elas, leiam. Enrico Cimbali escreveu um tratado sobre posse aos 23 anos, ele falece aos 33. Esse tratado dele abre as portas para ele da Universidade de Roma em 1879. A posse é um tema desafiador. Mas, professor, o que é que tem a ver conosco aqui nesse evento da Anoreg? Que notícia você nos traz? O parágrafo único do 1196 vai dizer que a regra sobre posse se aplica a bens imateriais. Eu não consigo imaginar o horizonte, a fronteira, o limite para o extrajudicial, Carlos Elias, com a virtualização dos direitos, o que pode ser lavrado no campo dos atos notariais. No mundo em que nós temos bitcoins, criptoativos, blockchain, o céu é o limite a partir disso aqui, do reconhecimento da posse de direitos, o diálogo com a virtualização de um mundo completamente virtualizado. Mas há coisas que não mudam. Como no momento em que eu conversando com a minha esposa, quando eu estava na eminência de casar, eu sempre conto esse fato, é uma pessoa simpaticíssima, minha esposa. Elias, estou mentindo? Não é porque é minha esposa, não. Ela é uma pessoa super gentil, minha esposa. Mas eu me lembro de um diálogo, ela não gosta que eu fale, mas é didático, eu tenho de dizer. Quando eu namorava e era noivo, e eu com habilitação para o casamento embaixo do meu braço, porque na época era autos físicos ali ainda, né? E eu disse a ela, vamos escolher o nosso regime. Eu nunca esqueço o momento. Ela passava no meu gabinete de leitura em casa, com um sorriso, eu disse, falei com um apelido, que eu não vou dizer aqui agora, chamei-a, e disse assim, vamos escolher o regime. O semblante dela muda para a imagem que eu sempre uso, é Tiamat de Caverna do Dragão. Eu disse assim, ela falou, bote o regime que você quiser, Pablo. Eu tentei argumentar dizendo que, como professor de civil, eu sempre tive o sonho de escolher o regime de bens na minha vida. Era um sonho para mim. Então, escolher regime, isso não muda. Isso faz parte da vida das pessoas. E o brasileiro, ele se preocupa hoje com isso. O brasileiro de hoje pesquisa. Ele tem no aparelho celular dele um portal para o mundo. E com a inteligência artificial não sabemos o limite disso. E aí, às vezes, ele vai noivo, ele ou ela se preocupa, será que vai dar certo? E aí surge um dos pontos altos no direito patrimonial de família, que é a cláusula do pôr do sol, a Sunset Clause. Eu escrevi um texto no Migalhas, leiam, muito interessante sobre esse tema. Essa cláusula prevista no artigo
1653b de bola da reforma vai dizer que se admite convencionar no pacto antenupcial convivencial a alteração automática de regime de bens após o transcurso de um período de tempo prefixado, sem efeitos retroativos, ressalvados os direitos de terceiros. Ou seja, você tem a possibilidade de, por escritura pública, fazer o seguinte: matéria publicada no Chicago Tribune, que eu cito no texto, muito usado nos Estados Unidos essa cláusula, você pode no pacto estabelecer que no primeiro ano do seu casamento, da união estável, o regime de bens será o da separação absoluta convencional. Ultrapassado o primeiro ano, converte-se automaticamente em comunhão parcial de bens. Por isso que se chama cláusula do pôr do sol. Essa expressão não é minha, é utilizada no direito contratual. Eu me lembro muito de um amigo que encontrei, um colega que foi contemporâneo do Colégio Marista. Essa cláusula iria ajudá-lo, porque essa cláusula, se o casamento não der certo no primeiro ano, ou nos 2 primeiros anos, o regime é de separação de bens. O dano patrimonial é muito menor. E aí eu encontrei um amigo meu na academia de boxe, quando eu fazia muitos anos, ele estava com a aliança na mão direita, eu disse assim, é outro exemplo que eu sempre cito, verídico: fulano, tu vais se casar? Ele olhou para mim e falou: Pablo, vou, mas estou completamente blindado, já tenho um advogado, eu vou casar em separação total, meus bens estão clausulados e ela não leva nada. Eu falei: esse cara vai para a guerra, esse infeliz vai para a guerra. E aí, essa cláusula do pôr do sol, quando eu terminei uma entrevista numa mídia de Salvador, num veículo de imprensa, o jornalista falou: doutor, isso é genial, isso salvaria a minha vida. A reforma não é para emplacar a doutrina das pessoas, é para melhorar a vida dos brasileiros. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!